Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Gênesis, capítulo 19, e nós vamos tirar daqui 2 versículos, 17 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, aos nossos corações, de uma maneira viva, de uma maneira plena, que possamos compreender aquilo que o Espírito de Deus ministra aos nossos corações no dia de hoje. E que tudo seja para louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho pensado muito naqueles que abandonam o Senhor, que viram as costas para Ele. E invariavelmente essas pessoas, se elas forem realmente de Deus, elas passarão por momentos extremamente difíceis, até que retornem ao Senhor de todo o coração. E eu queria chamar a atenção quanto ao perigo de permanecermos ligados àquele passado de obras malignas, de inclinações malignas, que muitos tinham anteriormente, mas se sentiam saudosos. Ouvia muito, na minha infância e adolescência, que quem não ouve cuidado, invariavelmente ouve coitado. E é uma máxima da sabedoria popular que deveríamos sempre observar como cristãos professos. Todos conhecem a história de Ló, o sobrinho de Abraão, levado por ele ao sair da sua terra. Ló tornou-se próspero e já não dava para ambos permanecerem habitando no mesmo lugar. Abraão então deixou que Ló escolhesse onde queria habitar. E ele escolheu a planície, e Abraão ficou com a região montanhosa, os lugares altos. Ló fixou residência em Sodoma, na região de Sodoma e Gomorra, lugar onde o pecado imperava da maneira mais explícita que se possa imaginar. Quando os anjos foram avisar a Ló para sair de lá, os homens da cidade queriam abusar dos próprios anjos. E aí a gente para um pouco e começa a pensar em tudo que a gente tem visto no nosso tempo de grandes estranhezas. Parece que o certo virou errado, o errado virou certo, e as pessoas trilham esse caminho com muita desenvoltura, sobretudo aqueles que já andaram no caminho do Senhor. O triste de se ver no meio cristão contemporâneo é a saudade que muitos começam a cultivar por um passado sombrio. A saudade por um viver fora da vontade de Deus, dando vazão a toda a inclinação carnal que o Senhor abomina. E olhe que não são poucos os que sofrem dessa saudade abominável, ao ponto de se voltarem para trás, mesmo correndo o risco de sofrer as consequências, como aconteceu com a mulher de Ló. Quantos, como diz o velho hino, que corriam bem do Senhor, longe agora estão. Todos
paralisados, vidas estagnadas, fora da vontade de Deus. O texto nos apresenta algumas verdades que eu gostaria de partilhar com vocês. Primeira, valorizemos a vida dada por Deus. Não a desperdicemos com inutilidades e facilidades. Vivemos um tempo de muitas facilidades para se praticar o mal. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Em segundo lugar, abandonemos o passado pecaminoso. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Disseram os anjos a Ló: fuja para as montanhas ou você será morto. Em terceiro lugar, cuidado com a desobediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha que coisa tremenda isso aqui. E eu gostaria de trazer algumas poucas considerações a respeito desse assunto. Primeira, o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 da sua epístola aos Romanos fazendo a seguinte afirmação. Escuta só. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contudo, não vemos aqui nenhuma referência ao passado. Olha que coisa tremenda isso aqui. E muitos dos servos do Senhor têm padecido de uma saudade irremediável do passado, assim como os israelitas tinham do Egito, desejando seus manjares, apesar de viverem na escravidão. E eu queria dizer a você hoje, cuidado com o passado. Ele pode ser um grande laço na sua vida. Segundo lugar, o peso exercido pelo passado sobre muitos é tão grande que, se não cuidarem, sucumbirão a ele. Esse apego, tanto pode ter uma conotação para muitos positiva, de saudades dos prazeres vividos, quanto negativa pelas amarras das dores sofridas. Seja como for, isto pode sim nos afastar, não do amor de Deus, mas do desfrute desse amor, como aconteceu com a mulher de Ló. Fomos chamados para uma vida abundante na presença do Senhor, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Hoje, eu não gostaria de me ater ao passado sofrido de alguns, mas ao passado cheio dos prazeres que militam na carne do homem. Viver em Sodoma levou a família do justo Ló, sobretudo a sua esposa, a encarar com normalidade as práticas pecaminosas daqueles habitantes. Assim como vemos hoje, a ordem de Deus tinha sido expressa: sair depressa, sem olhar para trás. Ordem de Deus não se discute, se cumpre. O passado só deve ser encarado numa perspectiva de cura, transformação e libertação. Nunca de voltar às velhas práticas. Em terceiro lugar, por que não desfrutamos dessa tão grande graça de sermos libertos do reino das trevas? Porque seguimos numa vida miseravelmente infeliz. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tenho as minhas dúvidas em relação à regeneração de alguns saudosos do Egito e de Sodoma. Desfrutemos desse novo andar em novidade de vida. Ló, junto com sua família, havia recebido uma ordem expressa de Deus, como já fora mencionado, para deixar apressadamente a planície e fugir para as montanhas. Logo aqui nós percebemos
uma interessante alegoria. O servo de Deus deve permanecer nos lugares altos da adoração, da fidelidade, da obediência, da santificação e da comunhão com o Senhor. Será que temos vivido assim? As coisas relativas à carne, com seus apetites e concupiscências, devem permanecer perto do pó da terra. Há 4 lições aqui do texto que eu gostaria de ministrar a vocês. Primeira, a devassidão das cidades da planície era tanta que os homens da cidade queriam abusar dos próprios anjos, como nós falamos no início. E estes os feriram de cegueira. O texto nos informa que o próprio Ló chegou a hesitar por um instante em relação a sair da cidade. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Em segundo lugar, a mulher de Ló não se conteve e desobedeceu às ordens dadas pelo Senhor. Pagou com a vida, transformando-se numa estátua de sal. O que será que levou aquela mulher a olhar para trás? Não sabemos a resposta exata a esta pergunta, mas podemos imaginar que havia uma relação amistosa com aquela sociedade sem Deus e voltada à luxúria e à carnalidade. Nós vivemos, repito, um tempo de muitas estranhezas. Tudo parece que virou de cabeça para baixo. E nós não podemos demonstrar estranheza para que não sejamos criminalizados. Mas obedecer ao Senhor é melhor do que obedecer aos homens. Em terceiro lugar, eu ouvia desde criança que as pessoas se acostumam com tudo, especialmente com o que não presta. E aí é que mora o perigo. Transigir com o pecado e banalizá-lo podem levar à morte. Tem muito cristão nominal vivendo perigosamente na fronteira dos 2 mundos, estão fadados a se tornarem estátuas de sal, se não houver arrependimento sincero de coração, confissão de pecados e volta para o Senhor. Esses não crescem, não amadurecem, nem frutificam. Pensemos sobre isto em nome de Jesus. Tem havido muitas coisas fora do prumo de Deus no meio dos cristãos contemporâneos. Que o Senhor Ele possa falar ao nosso coração por meio dessa santa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, apesar de nós, mas sobretudo pela tua graça, Senhor, que é melhor que a vida. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, apresentamos as nossas petições todas, porque o Senhor conhece o nosso coração. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, se houver neles algum caminho mau, que o Senhor os tire de nós e nos reconduza ao caminho eterno. Que a tua graça seja manifesta em nossos corações, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite Ruth, que o Senhor visite as famílias todas da nossa comunidade e de todo o povo de Deus espalhado pela terra. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.